Dizem que essa entidade, que quem tem a honra de conhecer tem muito respeito por ela, é uma entidade muito antiga e que viveu muitas vidas. Alguns dizem que ele foi soldado romano na época de Jesus. Outros dizem que ele foi feiticeiro e até barqueiro aqui no Brasil já se contou que ele foi. É muito difícil então contar uma história só sobre Exu Caveira, tendo em vista que ele viveu muitas vidas, e dizer quem ele realmente foi de uma maneira fixa é quase que impossível, por viver tanto que se tornou tão sábio como ele é hoje em dia. Vou contar agora uma história escrita sobre ele, apenas uma de suas vidas, entre centenas de vidas que ele viveu. Há quase 3.000 anos atrás existia uma cidade chamada Cartago. Essa cidade, o povo era rico, abastado. Era uma cidade rica e próspera. Mas essa cidade, a fé deles se baseava numa religião muito cruel. Nessa fé, os deuses recebiam sacrifícios humanos. O deus se chamava Baal Amon. Ele era um deus implacável e exigia a mais bela das crianças, as mais belas entre todas as crianças, para serem queimadas na sua pira sagrada. Esse era o tipo de sacrifício feito para o deus Baal Amon. Malvadinho ele, gostava de criança morta. Baal Amon era o deus dos segredos e ele tinha um sumo sacerdote. Esse sacerdote tinha um irmão. Este irmão tinha um filho caçula chamado Jago. Como o Jago era caçula e não tinha direito à herança do pai, foi indicado a ele que, quando fosse adulto, ia tomar o lugar do tio como sumo sacerdote do rei. Então, desde criança ele estudou, passou por todos os ritos, todos os atos, na sua infância e na sua adolescência, sendo preparado para ser um novo sacerdote no templo, quando chegasse a época. E ele completou 18 anos e foi chamado no reino para que o tio colocasse ele como um sacerdote noviço, ele ia ser empossado no templo. Lá foi Jago para o templo. E ele estudou desde criança, mas a teoria é uma coisa, a prática é outra. Quando ele chegou no templo, foi empossado. Ele foi assistir pela primeira vez o sacrifício de verdade como era, porque ele nunca tinha visto, ele só estudava. Quando ele viu o sacrifício de criança, ele ficou horrorizado, negou o deus Baal Amon e falou que não queria fazer parte daquilo, que queria ir embora, ficou desesperado. E mesmo que o pai dele fosse nobre, o tio dele fosse sumo sacerdote, quando ele fez isso e pediu para sair do culto, ele foi açoitado, foi judiado, foi castigado de todas as formas que vocês podem imaginar, porque ele cresceu estudando para ser isso. E chegou o momento e ele teve medo. Tudo de Baal Amon é violento. O prazer do deus era as lágrimas e o sangue dos inocentes. Nada mais satisfazia aquele deus, não havia sacrifício que pudesse agradá-lo dessa maneira. Então foi dado a Jago duas opções: ou ele voltava ao sacerdócio, ou quem ia para o fogo da pira era ele. Ele resolveu voltar. Não porque ele acreditava naquele Deus, não porque ele era fiel a ele, mas porque ele estava com medo de morrer no caos. E assim, pelas mãos de Jago, muitas crianças foram arremessadas na pira sagrada e morreram queimadas, servindo de sacrifício a esse Deus maligno, Baal Amon. E ele muitas vezes chorou após esse sacrifício, se desesperou, mas não tinha o que ele fazer. Ele estava ali, ele tinha medo. Se ele saísse, ele ia morrer e ele não queria, então ele continuou. E assim se espalhou a fama dele de mal. Jago, o sacerdote novo, jovem, que jogava as crianças na pira de fogo para agradar o deus Baal Amon. E assim, apesar do medo, sempre honrando esse Deus perverso, ele subiu de posto. Passou de sacerdote novo para sumo sacerdote no lugar do seu tio, muitos anos depois. Um belo dia, ele está lá no templo ensinando os jovens sacerdotes, como ele foi um dia, os segredos, ensinando eles a lerem as nuvens e tudo que eles tinham para aprender, quando ele viu uma carruagem chegando, trazendo as mais belas crianças do reino para dar em sacrifício a Baal Amon. Porque, além de tudo, a criança tinha que ser bonita,
Então, quando alguém tinha um filho, torcia para ele ser feio, horrível, para ele parecer o Mr. Bean ou alguma coisa parecida. Vocês não sabem quem é o Mr. Bean? Vou colocar uma foto aqui, ó. Mr. Bean. Queria que a criança nascesse com essa cara para ter sorte de viver, gente. Porque se o filho fosse bonito, acabou. Ia pra pira, ia pro fogo, agradar o Deus. Um belo dia chegou uma carruagem e ele olhou, tinha uma mulher correndo, desesperada atrás da carruagem, e ele logo percebeu que era uma mãe. Para vocês imaginem, uma mãe que tiraram um filho dela e iam jogar na pira sagrada. Ela correndo, desesperada atrás da carruagem. Quem segura essa mãe? Ninguém. Então a carruagem parou, os guardas pegaram as crianças, levaram para dentro do templo e a mãe desesperada se jogando em cima dos guardas, xingando todo mundo, querendo passar por cima, e os guardas batiam, jogava ela no chão, xingava, cuspia, fazia de tudo para ver se ela ia embora e desistia, tipo, você não vai ter o seu filho de volta. Não adianta, ele já foi capturado. Daqui rumo à pira, ao fogo. Ele é um sacrifício. Acabou, não vai ter. E a mulher não se convencia. 5 guardas não seguravam aquela mãe furiosa, desesperada, tentando salvar o seu filho amado. O Jago sabia que os guardas iam matar ela, que eles não tinham o menor problema nisso. Então, o que ele fez? Desceu correndo as escadas, tentando salvar a mulher. Quando ele chegou lá, a mulher já estava mancando, já estava sangrando, já estava mais caída do que de pé, ainda indo para cima dos guardas. E os guardas riram, bateram nela, falaram que ameaçaram, nós vamos te estuprar, nós vamos te matar, nós vamos fazer tudo para ver se ela ia embora. E nada fazia ela desistir. E o Jago percebeu que ela só ia sair dali morta, ou melhor, ela não ia sair dali, né? Ou ela pegava o filho, ou ela morria, e ela estava disposta a exatamente tudo. O Jago, vendo o desespero daquela mulher, falou para os guardas, pega o filho, devolve para ela, tem um monte de criança pro sacrifício, uma criança a mais, uma criança a menos, não vai fazer a menor diferença. E aí os guardas, sem certeza, eu sou sumo sacerdote, tô falando, devolve o filho dela. Foram buscar a criança para devolver para ela. E aí, no meio de um monte de criança, o Jago falou, aponta qual é seu filho, fala que a gente vai trazer. E ela apontou. Quando ele chegou perto do menino para pegar o menino, para devolver, o menino tinha olhos azuis, lindíssimos, da cor do céu. Então, ele falou, acho que não vai rolar. Porque ele sabia que Baal-Hamon, o Deus, não ia abrir mão daquela criança. Porque a última criança sacrificada com olhos azuis já fazia 100 anos. Naquela terra nunca tinha ninguém com olhos azuis. Então ele pensou, não vou poder devolver porque Baal-Hamon vai se enfurecer, porque ele vai querer que essa é uma das crianças mais lindas que eu já vi na minha vida. Então ele falou para ela, não vai dar para devolver teu filho não, porque aqui nessa terra ninguém tem olho azul. É muito raro uma criança de olho azul. Faz 100 anos a última criança que nasceu com os olhos azuis e foi sacrificada para Baal-Hamon. Ele não vai abrir mão desse sacrifício. E eu podia até pegar um filho de alguém órfão e ninguém ia saber, tava tudo bem, mas ele tem olhos azuis. Eu não vou poder te dar. Vamos fazer o seguinte, vou te dar ouro, muito ouro, você vai ficar riquíssima. E você deixa o seu filho aqui e vai embora. Só que ela não queria ouro, ela queria o filho dela. E aí ele disse, eu não posso te dar. Seu filho é uma criança que agrada Deus Baal-Hamon. E eu não posso abrir mão dele. E ela disse, ouro eu quero meu filho. Não quero saber de ouro, não tem riqueza que pague a vida do meu filho. Não quero, não aceitou. Então, os guardas vendo aquilo, que ele tinha oferecido ouro, riqueza pro resto da vida, e ela não queria o filho, eles foram em cima dela, tá com palhaçada, nós vamos te matar então. E aí o Jago viu que a coisa ia ficar feia, e que eles iam machucar ela, fez o seguinte, vamos lá dentro do templo, então vamos conversar. Pra tentar convencer ela a doar o menino, ficar com ouro e tal, bonitinho, e pra evitar que os guardas machucassem ela. Só que, como eu disse, a fama de Jago já era enorme e ela sabia que era ele que fazia o sacrifício, era ele que ia jogar o filho dela dentro da pira de fogo. Ela não queria conversa com ele, ela não queria negócios com ele, ela não queria nada. Ela só queria levar o filho dela embora. Ele tentou explicar para ela que ele não tinha prazer em matar as crianças, que ele nem acreditava naquele Deus, que ele fazia tudo aquilo por medo de morrer.
Só isso. Aí ela falou que ele era um covarde, que matava os outros e nem fé ele tinha naquele Deus, que ele não tinha nem por que fazer isso. Esculhambou ele todo, saiu correndo, tentou invadir a sala, gritando, procurando o filho dela. Não teve jeito. O Jago teve que expulsar a mulher lá de dentro, porque ela já estava fazendo um escândalo e chamando atenção para a situação que estava acontecendo. E podia ser que, de repente, mandassem logo queimar o menino e acabar com aquela situação para evitar o escândalo da mãe, né? Então, ele mandou ela sair, expulsou, chamou os guardas, mas falou, não machuquem ela, porque isso vai desagradar e vai enfurecer o deus Baal-Amon. Truqueiro, né? Truqueiro ele. E aí eles não machucaram ela, botaram ela pra fora. Quem disse que ela foi embora? Ela ficou lá na frente do templo, dias e noites olhando aquelas janelas, na esperança de ver o filho dela, nem que fosse pela última vez. E aquilo estava acabando com o coração de Jago, que ele estava com dó, ele era um homem bom, e ele estava com pena, mas ele não podia fazer nada por aquela pobre mulher que só queria o seu bebê lindo dos olhos azuis. E aí ele realmente reconheceu que ele era um covarde, que ele estava fazendo aquilo por medo, que ele queria salvar a vida dele, mas não se importava de não salvar a vida das crianças. Não salvar a vida das crianças. Ele falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque isso tá me matando, cara. Essa mulher, ela não vai embora, nunca mais, ela vai morrer aí seca na frente do templo. Aí ele chamou ela, um dia antes do sacrifício, falou assim, você fica ali naquela porta lateral, que eu vou devolver o seu filho. E a mulher agradeceu, ficou, chorou, desesperada, você vai, não tá me enganando? E ele, não, você fica aí. Então, umas horas antes do sacrifício, ele pegou o filho dela, colocou numa portinha lateral e falou pra ela, agora você vai até o estábulo, vai ter uns cavalos lá, você sobe no cavalo, pega seu filho e some daqui, desaparece. Quando ela tava saindo, quem tá chegando na portinha lateral, que é a entrada dos íntimos, entrada de funcionários, o tio dele, sumo sacerdote aposentado. Quando o tio dele bateu o olho na criança de olho azul, percebeu que o Jago estava entregando ela para a mãe, que não ia sacrificar a criança, o Jago ficou gelado, mas não recuou. Em vez de ele deixar a mulher fugir, ele correu com ela. Vem, vem, vem. Saiu, porque a mulher não sabia, né, quem era o tio dele, mas ele sabia. Pegou a mulher, saiu correndo com a criança, foi no estábulo, montou um no cavalo, o outro com a criança e, bum, fugiu junto. Que ele viu que naquele momento ele estava perdido. O tio, percebendo o que estava acontecendo, soou o alarme, contou para todo mundo, vamos atrás dele, que ele está fugindo com a criança dos olhos azuis. E ele não vai entregar a criança para o deus Baal-Amon. Contou para todo mundo, principalmente, que a criança tinha os olhos azuis. Então, Jago fugiu e todos os guardas atrás deles, perseguidores atrás deles, mesmo assim eles despistaram e conseguiram fugir. Quando ele tá achando feliz, consegui salvar a vida de uma criança, eu devia ter feito isso mais vezes, tá? Pararam na beira assim de um penhasco e ele tava contente. Quando eis que de repente, tudo que é bom dura pouco. Quando eles olharam pra frente, eles viram um homem enorme, lindo, vestido com roupas de um rei, uma beleza fenomenal, com os olhos azuis. Na hora, Jago soube que ele estava na frente do deus Baal-Amon em pessoa. Só com gestos de mão, o deus Baal-Amon fez os cavalos morrer. Já não tinha mais como eles fugirem. E todo mundo aterrorizado com aquela visão de um deus na frente deles. Baal-Amon, sereno, com sua voz de veludo, deu a Jago novamente duas opções na sua vida. Ou ele voltava ao sacerdócio e sacrificava aquela criança, porque era aquela que o deus Baal queria, ou ele ia ser queimado no fogo. E Jago estava apavorado, porque ele tinha muito medo de morrer. Mesmo assim, ele não queria mais matar crianças, ele estava cansado, ele realmente não gostava disso. E ele fez a sua escolha. Ele empurrou a mãe e o menino para longe, gritou para eles fugirem, correrem o máximo que eles pudessem, se ajoelhou na frente do deus Baal-Amon e disse, eu escolho morrer, queimado, em vez de queimar o garoto. Imediatamente as línguas de fogo surgiram por todos os lados e começaram a queimar as carnes de Jago. O fogo consumiu Jago até que só sobraram seus ossos. E aquilo doeu muito mais do que ele podia imaginar. Mesmo assim, ele não se arrependeu. O deus Baal-Amon disse a ele que ele ainda ia viver mais 1000 vidas e que ele teria essa escolha novamente. Jago morreu ali, na fogueira do deus perverso, mas nasceu de novo.
e de novo, e de novo, e de novo. E 1000 vezes a alma de Jago nasceu, de 1000 mães, que 1000 nomes lhe deram. Foi mercador na Espanha, casou com rainhas, casou com prostitutas, empunhou machados, espadas e cetros. Sob a cabeça uma vez usou coroa, sob o pescoço uma vez a forca. Bebeu do mais caro vinho e da mais salobra das águas. Se banhou em banheiras de prata e também do lodo das mais imundícias que existiram. Foi criador de cavalos, fidalgo e mendigo. Pai de muitos filhos e eunuco escravo. Foi feiticeiro na terra dos redemoinhos, foi carpinteiro no novo mundo e juiz no tribunal dos homens. Às vezes morreu velho, apoiado em sua bengala, e às vezes morreu tão criança que mal podia entender onde estava e as coisas do mundo. Ele passou por tudo e por isso sabe tudo. Mas em todas as vezes que os deuses deram a Jago 2 chances, ele sempre escolheu a certa. A última vez que um deus deu a Jago 2 opções foi a seguinte: ou se juntava aos deuses soberanos que guiam o mundo com as mãos de ferro, ou permaneceria eternamente um espírito desencarnado no meio dos caídos. Ele fez a sua escolha. Laroyeixo Caveira, nosso espírito protetor, nosso guardião, que nos livra do mal, mas que tem um enorme, amoroso, grandioso coração. Essa foi a história de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi compridinha, né? Mas foi boa. Meu Lorde, como diria uma querida minha.